Olá, queridos, tudo bem? Eu quero cumprimentar todos que estão nos visitando, estão acompanhando esse culto pelo Facebook ou pelo YouTube. Quero te convidar mais uma vez a você compartilhar esse culto, esteja você no YouTube ou no Facebook, vai lá, copia o link, manda para aquele seu amigo, para sua amiga, para o seu parente. Creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Você é muito bem-vindo. Eu quero te incentivar. Fique conosco até o final dessa mensagem, até o final dessa palavra. Deus tem algo para as nossas vidas. Quero dizer também para você que está nos visitando, mesmo que virtualmente, que você será bem-vinda ou bem-vindo assim que nós retornarmos, as nossas atividades ali na Avenida Marechal Fontenelle 4366. Você que tem se agradado dos cultos, você que tem se agradado do modelo de culto, da forma em que nós ministramos a palavra, da forma que nós ministramos e também expomos o conhecimento da palavra de Deus. Quero falar para você que hoje é domingo, terça-feira nós teremos culto de oração, quinta-feira é o culto da palavra, onde o presbítero Mateus traz uma mensagem mais expositiva ali, ruminando cada versículo, e domingo pela manhã é a nossa escola bíblica dominical. Quero te incentivar, você que é membro da igreja, a participar. Domingo agora nós tivemos um número mais reduzido e nós temos falado. O que faz a diferença na vida do cristão é o poder de Deus, a sua comunhão com o Senhor, a sua busca da presença de Deus e a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento e de poder. São esses dois pilares que devemos ter para sustentar a nossa vida cristã diante do Senhor. Bem, queridos, hoje nós trabalharemos um tema em que talvez não seja muito convidativo, não é verdade? Talvez não seja tão aprazível, talvez não seja tão palatável, talvez não seja tão carismático, não seja tão atraente. Bem, com certeza não é uma pregação que enche igrejas de multidões. Não é. Poucos crentes estão dispostos a ouvir o que você vai ouvir hoje. Poucas pessoas estão dispostas a ouvir aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Hoje nós trabalharemos esse tema: armai-vos da dor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 1 ao 4. Diz: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante no tempo passado da vida Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Vamos ler esse texto mais uma vez? Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções,
concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Feche seus olhos onde você está na sua casa e nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Te pedimos, ó Pai amado, que tu fale, que tu ministre uma palavra ao nosso coração. Se conosco nessa noite. Não nos deixe só no percurso dessa palavra, Deus. Não nos deixe só no percurso, Deus, da ministração desta palavra. Nós te pedimos, Senhor, eu careço, Pai, de ser sustentado por Ti. Deus, eu careço, Pai, da Tua presença. Senhor, eu careço, Deus, da Tua glória. Deus, enche, Senhor, agora, Pai, esta sala aqui. Meus olhos naturais, Senhor, não estão vendo ninguém agora. Ninguém, Deus. Mas eu sei que a Tua presença está aqui comigo. Eu sei que existem pessoas do outro lado agora, nas televisões, atrás de um celular. Mas o que mais me importa agora, Deus, é que esta sala seja cheia da Sua glória, seja cheia da Sua graça, seja cheia do Seu poder. E eu te peço que essa presença, Deus, inunde o meu ser, inunde o meu coração, inunde a minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, apóstolo Pedro vai nos dar algumas orientações. E ele vai dizer assim: olha, Cristo padeceu na carne. Se arme deste mesmo sentimento. E por ele padecer na carne, cessou o pecado. O padecer da carne de Cristo fez cessar o pecado. Não dele, porque ele não pecou, mas da nossa vida, o efeito do pecado sobre nós. Mas o apóstolo Pedro vai nos dar um alerta. Olha, vocês precisam se armar do mesmo sentimento, do mesmo pensamento. A gente precisa compreender que a vida cristã não é um mar de rosas. Já vou começar rasgando aqui. Não é um mar de rosas. A vida cristã, sim, é uma vida de rompimento abrupto, violento com o mundo. É violento. Ele é chocante. Pastor Sandro, como é que você prova isso? A Bíblia diz que uma vez estando em Cristo, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. É como se eu hoje fosse moreno e aceitando a Cristo, no outro dia eu estivesse loiro ou negro, ou virasse um oriental. Estou falando de aspectos físicos, ou virasse alguém com uma característica afrodescendente, ou virasse um anão, ou tivesse um terceiro braço, ou nascesse uma outra orelha. Pastor Sandro, não estou entendendo. O que eu estou querendo dizer é que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, tudo se faz novo. É nítida a diferença. Não é sutil, não é peculiar, não é difícil de perceber. É claro que na carreira cristã a gente vai desenvolvendo, mas a nossa vida toma uma outra diretriz, a nossa vida toma uma outra direção. E ele vai dizer: olha, lá no mundo, as pessoas querem que vocês andem como gentio, em dissolução. O que é dissolução? Já tratamos isso aqui numa pregação. É dissolver, é degradar, é esfarelar, sabe? É destruir uma estrutura. Isso é dissolução. Andávamos em glutonarias, sabe? Em bebedices, em idolatrias, que a Bíblia diz que é abominável. Pastor, é abominável. É abominável. Sabe? Voltarmos a nossa confiança para outros deuses.
E no versículo 4 ele vai dizer, olha, então eles acham estranho o fato de nós não corrermos com eles no mesmo desenfreamento de dissolução. Veja, o apóstolo Pedro, além de dizer que eles estão indo para a dissolução, andando em dissolução, ele vai dizer que o caminhar dele é desenfreado. Às vezes nós, como cristãos, fazemos alguma coisa errada, praticamos algo que não agrada a Deus, mas nós temos um freio. Nós às vezes titubeamos, vou fazer ou não fazer, não, eu vou agradar a Deus ou não vou agradar. Não, nós sempre estamos ali, ó, com cautela, pisando o pé do freio, mas o ímpio não. O ímpio, o apóstolo Pedro vai dizer que ele anda desenfreadamente na dissolução e blasfemam contra aqueles que não andam com eles. Veja, meu querido, retire isso da sua mente. A Bíblia diz que a amizade com o mundo se constitui em inimizade contra Deus. Não há como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não há como servir a Deus e as riquezas. Isso não é para você ser antipático no seu trabalho. Não, não é isso. Mas não dá para desejar as coisas do mundo e também desejar as coisas de Deus. Sabe aquele crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo? Não, esse crente não existe. Não existe o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, porque se ele está no mundo, todos os seus pés estão lá. Não existe como coabitar os dois ao mesmo tempo. Não dá para servir a dois senhores. E às vezes nós queremos dizer assim, não, olha, eu quero viver aquilo que Cristo conquistou para mim. Nós cantamos aquela canção, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, e de fato é que tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas o Evangelho que nos oferece as riquezas de Cristo, que é a transformação segundo a sua imagem, e o obter da sua herança conquistada lá na cruz, traz um imperativo moral. Apóstolo Pedro está dizendo isso aqui. Na verdade, nós vemos isso em todo o Velho Testamento e em todo o Novo Testamento, esse imperativo moral. Pastor Sandro, o que é imperativo? Bem, eu pesquisei aqui a língua e eu vou passar um pouquinho aqui pelo português e a gente já volta para a pregação. A língua portuguesa classifica as formas verbais em 3 modos, segundo a maneira da sua expressão e da sua ação. Então a gente tem o modo indicativo, quando o verbo indica uma certeza ou uma realidade, algo de fato que acontece ou acontecerá. O modo subjuntivo, quando o verbo indica uma dúvida, possibilidade, ela não exprime certeza. E o modo imperativo, quando o verbo indica uma sugestão, um pedido e uma ordem. Veja, existe um imperativo, um verbo imperativo em toda a palavra do Senhor. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 3 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Agora do versículo 13 ao versículo 15, ainda no capítulo 2. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou, e pelo que nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que foram ensinados, seja por palavra ou seja por epístola. Preste atenção. Existem alguns pontos chaves aqui nesse texto. Primeiro, qual é o imperativo? O imperativo não é salvai-vos. Não é salvai-vos, porque essa ação é de Cristo. Já existiu um verbo indicativo, porque, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, falou de uma realidade que aconteceu, para que todo aquele que nele crê, que vai acontecer, não pereça, que acontecerá,
mas tenha a vida eterna. Mas o imperativo não é esse. O imperativo não é relacionado à salvação. O imperativo está relacionado à santificação. Em toda a Bíblia nós vemos: santificai-vos, perto está o Senhor, santificai-vos, o Senhor é Deus, limpai as vossas vestes, limpai as vossas mãos. Toda a palavra de Deus está nos sugestionando, nos dizendo, nos dando uma ordem para que nós venhamos a nos santificar. Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui aos Tessalonicenses: ele nos elegeu para a salvação em santificação. Logo, não existe salvação sem santificação. Já tratamos aqui que a salvação é uma obra do Senhor Jesus Cristo e que não é a santificação que vai gerar a salvação, porque a salvação é uma obra exclusiva de Cristo. Esse fardo saiu das minhas costas. Eu não preciso me santificar para ser salvo, mas a Bíblia está dizendo que o salvo se santifica. Que a santificação é a expressão da vida do salvo. Logo, eu não estou me santificando para ser salvo. Eu estou me santificando porque eu sou salvo. E se a minha vida não é uma vida de santificação, não é porque eu estou perdendo a salvação, mas porque eu nunca fui salvo. Porque Ele nos elegeu desde o início para a salvação em santificação. E para agora sim alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É somente assim que nós conquistamos aquela herança que Ele outorgou, que Ele ganhou, que Ele conquistou na cruz para nós. Muitas pessoas querem levantar as suas mãos a Cristo, sabe? Querem fazer parte de uma igreja, querem se batizar, mas não querem santificar a sua vida, não querem se separar. A palavra santificação significa separado. Eles não querem separar. Por exemplo, esse teclado, digamos aqui, ó, essa caneta. Eu santifiquei ela para a escrita, então eu não posso usar ela para apoio. Eu não posso usar ela para enfeite. Eu separei ela para uma determinada função. A minha vida foi separada para glorificar o nome do Senhor. Eu me santifico quando eu separo a minha vida, quando eu dedico a minha vida em agradar ao Senhor. Isso não quer dizer que eu deva estar no culto o tempo todo, na igreja o tempo todo. Não, é muito mais do que isso. É entender que nós não agradamos ao Senhor indo para a igreja. Não apenas nós devemos agradar ao Senhor na igreja, indo para a igreja, voltando da igreja, indo para o trabalho, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória do Senhor. Isso é uma vida santificada. E ele vai dizer: então, estejam firmes e retenham as tradições que vos foram ensinadas. Hoje, o que nós mais vemos aí são teologias, igrejas que têm questionado a fé, as tradições dos apóstolos, a doutrina da palavra do Senhor, que têm questionado os pontos fundamentais. Compreendem? O apóstolo Paulo lutou tanto contra isso, contra os Gálatas. Pessoas que têm acrescentado coisas na palavra do Senhor, dizendo que você é salvo, mas você é salvo se praticar a circuncisão, se subir um monte. Não! Se retenha as tradições que nos foram ensinadas. Hebreus 12, do 13 a 14, vai dizer: e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Levítico 20, versículo 7, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus quer que eu e você, que você e eu, que a minha casa, que a nossa igreja seja uma igreja santa. Deus quer que a tua vida seja uma vida santa. Deus quer que o teu proceder na tua escola seja santo. Deus quer que os teus lábios sejam santos, que a tua mente seja santa, que os teus olhos sejam santos, porque são os teus olhos a candeia do teu corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, mas se os seus olhos forem bons,
Mesmo que haja trevas, ainda assim haverá luz para a tua vida. Deus quer, olha aqui para mim, meu irmão, Deus quer que você seja santo. Não dá para servir a Deus de qualquer maneira. Não dá para prestar um culto de uma forma porca ao Senhor. Não dá para levantar mãos sujas ao Senhor. Não dá para vir oferecer o meu talento, tocar um instrumento, tocar ao Senhor, quando na verdade o meu coração tem imundície, quando no meu coração está sujo. Não adianta eu ir para a igreja, tocar meu violão, a minha bateria, ser um diácono, quando no trabalho eu não dou o testemunho do Senhor, quando na escola eu mais pareço um sabonete que passo na mão de todo mundo, onde eu fico com um, eu fico com o outro, eu namoro com um, namoro com outro, minha conversa é torta, eu participo da roda dos escarnecedores. Deus quer que você tenha uma vida santa. É tempo de nós nos posicionarmos como cristãos. É tempo de nós abraçarmos a fé, aquilo que nós pregamos. Você pode enganar o teu pai, você pode enganar a tua mãe, você pode enganar o teu pastor, você pode me enganar, eu não tenho dom de revelação. Você pode me enganar, você pode enganar a tua igreja, mas aos olhos do Senhor você não engana, os olhos deles estão presentes em todos os lugares. Nós cantamos aqui: seja santo, consagre a sua vida ao Senhor. Romanos 3, versículo 20 ao 21. Portanto, pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar conhecimento do pecado. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. O que Paulo está dizendo aqui aos romanos? Está dizendo que os fariseus e os saduceus gostavam de arrotar a sua santidade, de vomitar os seus atos de justiça diante dos seus homens, mas Jesus Cristo olha para eles e vê que eles eram belos por fora, mas eram como túmulos, caiados por fora, mas o seu interior era cheio de morte. Você acha que você engana o Senhor? Você acha que você enfeita o seu culto por colocar uma roupa, por fazer um instrumental, por cantar maravilhosamente? Não! Você não engana ao Senhor, eu não engano ao Senhor. A santificação não é uma ação que eu faço para mostrar para os homens. A santificação é uma ação que eu faço por temer ao Senhor, por querer mais da sua presença. E veja como é que é interessante isso. O apóstolo Pedro, aquele homem que cortou que cortou a orelha do soldado, agora está nos dando o passo a passo, o que compreende se santificar. Na prática, o que seria essa santidade? Sabe, isso não tem nada a ver com catarse, com essa geração que está mais ligada às sensações do que às ações. Eu vejo às vezes nas igrejas, o pessoal cantando e fica assim, e fica, sabe? Sacode a cabeça, aí você pode fazer se expressar da forma que você quiser. Mas, irmãos, pode acreditar, irmão, eu sou professor na área secular. Eu dou aula de educação física. Eu vejo o comportamento dos meus alunos que se dizem cristãos. Eu estou com eles, irmãos. Eu estou com os jovens, eu estou com a juventude. Essa mesma galera que chora, essa mesma galera que quer a presença de Deus, quer chorar por sentir a presença de Deus, não chora por aquilo que entristece o coração do Senhor. Tu chora por sentir Deus, mas aquilo que entristece o coração de Deus não te faz chorar, não te constrange, não te faz sofrer. Santificação não tem nada a ver com esses movimentos de avivamento. Santificação não tem nada a ver com essas ondas de avivamento. Tivemos agora aí no Brasil, no mundo todo, o Descende, houveram outros e haverão outros. Não, isso não é santificação. Santificação é ir na contramão deste mundo. Santificação é permitir
que a essência de Deus invada as nossas vidas, invada os nossos neurônios, que a palavra de Deus seja, percorra as sinapses dos nossos neurônios, que toda a palavra de Deus esteja entranhada no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa forma de pensar, que as nossas confabulações sejam movidas e empurradas pela palavra de Deus. Existem pessoas que são movidas por inveja, existem pessoas que são movidas por ganância, existem pessoas que são movidas por avareza, existem pessoas que são movidas por ódio, existem pessoas que são movidas por amor, por paixão, por romance. Nós precisamos ser movidos pela palavra de Deus, por querermos e desejarmos sermos santos como Ele é santo. Aleluia. Veja aqui no capítulo 4, apóstolo Pedro está dizendo: olha, armem-se desse pensamento. Entendam que a dor é a sua arma. Entendam que o sofrer é a arma do cristão. E no capítulo 3 ele acabou de falar sobre isso. Vai comigo para o capítulo 3 da carta de 1 Pedro. Eu quero passar aqui de uma forma rápida. Eu não vou ler todo, mas eu pontuei algumas coisas aqui nesse capítulo. No versículo 1, ele vai dizer: olha, mulheres, se sujeitem aos seus maridos. Veja que essa carta do apóstolo Pedro está na contramão de tudo que há no mundo. Mulheres, se sujeitem aos seus maridos. No versículo 2, diz: olha, tenham uma conduta honesta e respeitosa. No capítulo 3 vai dizer: olha, a beleza de vocês não deve estar em enfeites exteriores, com tranças no cabelo, e joias, e ouros e roupas finas. O que o mundo nos diz hoje é totalmente o contrário. Vai dizer que eu preciso comprar para levantar a minha autoestima. Está errado. Você não precisa estar bonita, você não precisa estar com o cabelo feito. Ai, pastor, mas faz bem para a alma feminina, levanta a nossa autoestima. Faz bem para a tua alma se tu não conhece a Deus. Faz bem para a tua alma se você não entende qual é o teu real valor, mulher. A Bíblia diz que uma mulher valorosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. É uma mulher que luta pela sua casa. É uma mulher que luta pela economia da sua casa. É uma mulher que estende a mão ao necessitado. É uma mulher que não se conforma com a pobreza. É aquela mulher que luta pela sua casa. É aquela mulher que luta com honra. Isso não tem nada a ver com roupa e com joias. Você pode ter roupa, você pode ter joia, você pode ter, só que não é isso que levanta, que aumenta a sua autoestima. O que levanta a nossa autoestima é nós sabermos que nós somos nação santa do Senhor, que você é uma mulher marcada, lavada e remida do Senhor, e que o preço da tua vida foi dito lá na cruz daquele Calvário, e que não há nada neste mundo que diga que você vale menos do que o sacrifício de Cristo, porque Ele te amou quando derramou o seu sangue naquele madeiro. E ora, e agora vem outro mundo e me diz: olha, não, você está para baixo, você está triste, compre uma bolsa da Louis Vuitton e você vai se sentir bem. Como? Quem é que pode me provar que se eu tiver uma Ferrari, eu vou me sentir melhor? Que se eu comprar um carro novo, eu vou me sentir melhor? Sabendo que eu tenho a certeza que eu conquistei o maior bem que todo homem, toda mulher pode adquirir, que é a salvação em Jesus Cristo, que é a glória que está nos reservada na eternidade. Ah, meu irmão, ou eu e você ainda não entendemos o peso dessa glória que Deus colocou sobre nós, ou eu e você ainda não entendemos o peso dessa presença, o valor desse Deus em nossas vidas. Versículo 4, ele vai dizer: olha, mulheres, tenham um espírito dócil e tranquilo. Ah, meu irmão, hoje as mulheres querem bater, elas querem fazer parte de movimentos feministas, elas querem ser guerreiras. Não. Versículo 5 vai dizer: olha, se sujeitem aos seus maridos. Hoje, dentro das igrejas, a gente vê mulheres que não são dóceis, não são tranquilas. Apóstolo Pedro vai dizer: seja dócil, seja tranquila, tenha um espírito dócil e tranquilo. E vai dizer: maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, a tratem com honra,
Muitas vezes nossas mulheres não são tranquilas porque nós somos brutos, porque nós somos ignorantes, porque nós somos machistas, porque nós somos os verdadeiros imbecis, porque nós queremos tratar a nossa mulher como se fosse uma empregada, como se fosse um burro de carga, como se fosse uma serva nossa. Não, nós devemos tratá-las com honra. E apóstolo Pedro vai dizer, para que não sejam interrompidas as nossas orações. Aqui não está dizendo que a oração da mulher vai ser interrompida, mas a tua, marido, vai. A tua vai. Só que esse aqui não é o ponto que a gente quer trabalhar. Ele vai dizer, olha, quanto ao mais, no versículo 8, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, sejam humildes. Olha, irmão. Olha, meu irmão, eu vou te falar. Se há algo que está escasso hoje na humanidade, é a humildade. Se há algo que está escasso hoje nas igrejas, é a humildade. Ninguém quer compreender que todos nós fomos chamados para servir. Nós queremos ser servidos o tempo todo. Toma aqui, pastor. Toma aqui, pastor. Toma aqui, olha a esposa do pastor. Toma aqui, presbítero. Toma aqui, diácono. Ai, a minha líder. Mas aquele irmão lá que sofre, aquele irmão que às vezes não tem o que comer, não tem o que beber, ninguém o abraça. Você chega na igreja, tu não abraça ninguém, mas quando chega o teu pastor, você faz, ai pastor, eu vou te abraçar. Você pode me abraçar à vontade, você pode abraçar, mas o apóstolo Pedro vai dizer, amem-se fraternalmente. Sabe o que é uma fraternidade? É um coletivo, sabe? É uma comunidade. Sejam misericordiosos, sejam humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Como a gente vê hoje dentro das igrejas, pessoas se insultando, pessoas se ofendendo. Pelo contrário, bendigam. Bendigam. Ou às vezes a gente recebe membro da igreja assim, pastor, mas o meu pastor de lá não me abençoou. O que eu tenho para dizer para você, meu irmão, se ele não te abençoou, ele está errado. Você tem a bênção do Senhor. Você tem a bênção do Senhor porque o apóstolo Pedro diz que nós devemos bendizer, abençoar. Versículo 10, guarde a sua língua do mal e dos seus lábios de falarem a falsidade. Guarda a tua boca. Hoje todo mundo quer falar, hoje todo mundo quer comentar. Você quer entrar no post da pessoa do Facebook, você quer ofender a pessoa no Facebook, você quer dar a sua opinião. Você guarda a tua boca de gerar o mal. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz, para de criar problema, para de criar contenda. Versículo 14. Versículo 13. Aí versículo 13 e versículo 14 tem algo que é muito interessante. Vai dizer, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Olha, quem é que vai te tratar mal se você estiver fazendo bem? Aí você diz assim, é mesmo, né? Ninguém vai me tratar mal. Ele vai dar um questionamento. Olha, quem é de tratar mal vocês se vocês estiverem fazendo bem? Mas no versículo 14 ele vai dizer, todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Mesmo praticando bem, pode ser que nós venhamos sofrer por estarmos praticando a justiça do Senhor. Mas mesmo na dor, mesmo por essa dor, nós podemos ser felizes. Versículo 15 vai dizer, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, olha uma diretriz, principalmente para esse tempo de rede de relacionamento, de sites. Contudo, façam isso com mansidão. Façam isso com respeito. Sabe, não ofenda as pessoas. Não fale mal das pessoas. Versículo 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Versículo 21. E isso é o quê? Tudo isso que a gente falou é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo,
mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu, está à direita de Deus, e eles estão sujeitos a anjos, autoridades e a poderes. É incrível, porque o apóstolo Pedro está escrevendo essa carta aqui pouco tempo da igreja sofrer uma perseguição violenta, uma perseguição que ia sacudir as bases da igreja. Eles iam sofrer uma perseguição neroniana. Nero vai se levantar contra a igreja. Sabe, claro que isso não está na Bíblia, a gente estuda isso nos livros de histórias, a gente entende que é o mesmo período. Nero vai incendiar Roma. Nero vai culpar os cristãos por essa desgraça. E nessa perseguição, apóstolo Pedro e apóstolo Paulo vão perder a sua vida. Veja, aquele apóstolo que lá atrás corta a orelha do soldado, agora está dizendo: olha, seja dócil, faça o bem. É melhor sofrer por fazer o bem, se for para agradar a Deus. O evangelho não é um mar de rosas. O evangelho não é para amador, meu irmão. O evangelho é caminho de sofrimento. A palavra do Senhor diz no evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 50 e versículo 52. Vai falar: então todos abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Quando a Bíblia fala sobre linho, vai falar sobre santidade. Apocalipse nos ensina isso. Só que aquele jovem queria ostentar uma santidade externa, só que a sua vida não estava cheia dessa santidade. Ele estava nu. Aquilo era apenas uma capa. 1 Pedro 2, versículo 21, vai dizer: por isso vocês foram chamados, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ora, esse foi o exemplo de Cristo. Cristo nos deu um exemplo para que nós sigamos os seus passos. E o apóstolo Pedro vai dizer: foi para isso que nós fomos chamados, porque Cristo sofreu e nós devemos seguir os seus passos. Mateus 10, 38 e 39 vai dizer: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Lucas 9, versículo 23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Você tem tomado a sua cruz? Ou você quer se aproximar de Cristo para deixar de sofrer? A gente não está falando aqui de uma vida de autoflagelação como muitas religiões, sabe, como pessoas que sobem escadarias de joelho, como pessoas que fazem procissões a pé, como pessoas que se cortam, como os profetas de Baal. Não é disso que nós estamos fazendo. Não é disso que nós estamos falando. É de uma outra dor. É de um outro sofrimento. Porque senão a gente chegaria à conclusão que um rico jamais seria salvo. Que um rico jamais poderia expressar a salvação. De que alguém que tem dinheiro jamais poderia testemunhar essa santificação. Não é isso. Mas o que a Bíblia vai me ensinar é que seja você pobre ou você seja rico, quando o Evangelho te encontra, uma inquietação toma conta do teu interior. Evangelho é inquietação. Evangelho é desconforto, meus irmãos. Evangelho é desconforto. Sabe, há 2020 anos atrás, eu sei que houve um erro de datação aí, nós não estamos no ano de 2020. Eu não vou saber explicar isso agora, tem que ler. Quando fizeram o nosso calendário, a datação foi feita errada. Depois, em outra pregação, eu trago isso.
Mas há 2020 anos atrás, muitas pessoas estavam no conforto de suas casas e havia um homem batendo de porta em porta com a sua mulher, sofrendo de dor, em trabalho de parto. Muitas famílias estavam colocando os seus filhos para dormir em suas camas, em seus berços, e Jesus estava nascendo em uma estrebaria. Evangelho é uma inquietação pelos menos favorecidos, por aqueles que sofrem preconceito. Deixa eu falar sobre preconceito, meu irmão. Hoje nós estamos vivendo esse momento da morte daquele homem de uma forma tão truculenta. E é triste como a gente vê que cristãos, amigos, irmãos nossos não conseguem compreender que sim, a sociedade negra sofre preconceito, que sim, as pessoas às vezes olham para o negro e já identificam ele como um suposto marginal. Essa semana eu assisti um vídeo de um homem negro que estava sendo preso nos Estados Unidos só porque era negro. Só porque era negro. E ele era um funcionário da FBI. E aqueles 3 policiais brancos ali são envergonhados. Sim, o preconceito existe. Sim, o racismo existe. Sim, as pessoas olham para o outro. Ah, meu irmão, eu já vi, irmão, dentro de igreja. Eu já vi, meu irmão, dentro de igreja. Eu já presenciei dentro de igreja. Pais, ministros do evangelho, mandarem suas filhas terminarem o relacionamento porque o jovem era negro. Era meu amigo, não quero falar o nome. Servo do Senhor, homem de Deus. Termine com ele. Ele é negro. Seu filho vai ser moreno, vai ser mulato, sei lá, vai ser mameluco. O racismo ainda está nas nossas igrejas. Então pare com essa história de, sabe, quando eles colocam assim, a vida do negro importa. Aí vai lá o da justiça. Não, todas as vidas importam. Meu irmão, você seria eu vi um pastor falando sobre isso essa semana. Então você seria que interromperia Jesus. Quando Jesus falasse assim, olha, bem-aventurados os pobres, você falaria assim, não, Jesus, todos são bem-aventurados. Por que só os pobres? Porque Jesus Cristo, em seu decorrer, aqui no nosso meio, ele se preocupou sim, meu irmão, com os menos favorecidos. Sabe, nós devemos nos estar inquietos por aqueles que sofrem preconceitos, por aqueles que não têm o que comer. Não apenas de negros, mas também de gordos, mas também de nordestinos. Preconceito contra pobres. Ah, meu irmão, entra um cara da igreja que tem dinheiro, tudo lhe é servido. Agora, quando entra um pobre, a coisa é difícil. Eu não sei se você vai lembrar, se isso faz parte da minha infância sofrida. Eu lembro que nas festas das igrejas, não tinha essa história de você contratar buffet. Meu Deus, isso é muito feio. O que eu vou falar agora é muito feio, irmão. Então, assim, não tinha. Quem servia eram os irmãozinhos da igreja. Eu lembro quando eu era criança, eu via aqueles irmãozinhos passando com aquela bandeja lá em cima, para ir lá para a mesa do pastor, para ir lá para a mesa do irmão que tinha dinheiro. Sabe, o buffet hoje, ele se divide assim, já servi essa área, porque eles são profissionais. Quando eu lembro dos casamentos, dos aniversários, das festas, a única coisa que me vem na minha memória são aquelas bandejas passando lá em cima, indo lá para a mesa daqueles que querem, que vão ser honrados. Eu não sei se foi só eu que passei por isso. Eu não sei se você já presenciou também isso. Isso é terrível. Como pode acontecer isso dentro da casa do Senhor? Compreende, meu irmão? É uma inquietação no coração. Entender que Deus nos chama para essa inquietação. É eu, quando eu estiver comendo, me preocupar com meu irmão e perguntar, será que meu irmão tem o que comer? Quando eu estiver comprando aquela roupa, quando eu estiver reclamando, ai, meu Deus do céu. Quando eu olhar para o meu guarda-roupa e falar, mãe, não tem espaço no meu guarda-roupa. Meu Deus, dá vontade de chorar. Vontade de chorar.
E às vezes de saber que dentro da sua igreja, perto da sua casa, tem gente que não tem o que vestir. E você está brigando na sua casa porque o teu guarda-roupa não tem espaço. Porque o teu guarda-roupa está pequeno. Porque você não sabe onde guardar os teus sapatos. Tu acha que tu é o quê? Uma centopeia? Para ter uma cacetada de sapato. Uma carambada de sapato, tudo quanto é cor. O Evangelho traz esse desconforto para a nossa vida, porque eu não posso, meu irmão. Eu não posso me sentir confortável na minha igreja, ficar cantando, sem saber se o meu irmão tem o que comer em sua casa, ou até mesmo se ele tem uma casa, ou se a sua casa tem janela, ou se a sua casa tem telhado. Eu lembro que uma vez eu virei para os homens da igreja e falei assim, olha, vamos fazer uma obra na casa da nossa irmã. E a gente só tinha um domingo de manhã para oferecer. E alguns irmãos viraram para mim, não, meu domingo é do Senhor. Romanos 12, versículo 1 vai dizer, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício. Eu quero entender, eu quero tentar compreender como que alguém consegue se oferecer em sacrifício sem ter uma vida sacrificada. Como que eu posso dizer que eu estou oferecendo a minha vida em sacrifício se eu acho que a base do Evangelho é colocar uma frase na porta da minha igreja e escrever pare de sofrer? Como é que eu posso estar oferecendo a minha vida em sacrifício se eu acho que uma das bases do Evangelho é que ele vai me enriquecer, é que ele vai me prosperar? O apóstolo Paulo está dizendo, eu rogo, eu imploro, não por mim, mas pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse que é o culto de vocês. Não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se. Apóstolo Paulo diz, olha, não se conforme. Um cristão é um inconformado. Um cristão é um agitado em sua mente. Um cristão é um inquieto. Para que nós venhamos experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 3 ele vai dizer, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Sabe, você que acha, não, eu mereço enriquecer, não, eu mereço ter isso, não, eu mereço ter isso. Você merece a misericórdia do Senhor. Não, desculpa, nós não merecemos, senão não seria misericórdia. Nós não merecemos nada, irmão. Nós devemos dar graça por causa das misericórdias do Senhor. E no versículo 7 ele vai dizer, se o seu dom é servir, sirva, contribua generosamente, sabe, mostre misericórdia, dediquem-se uns aos outros, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Alegrem-se em ter, não, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Não é paciente dentro do seu carro com banco de couro. Não, não é isso. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Compartilhe, meu irmão. Compartilhe. Pratiquem a hospitalidade. Antes dessa quarentena, cinquentena, sessentena, setentena, eu nem sei mais em quanto a gente está. Eu coloquei uma mensagem no grupo da liderança da igreja. 1 Pedro 4:9 e Tito 1:9 vai falar sobre... Mas Tito 9 vai falar sobre pastor, sobre presbítero. Ele vai dizer, olha, o pastor e o presbítero precisa ser hospitaleiro. E eu falei assim com os diáconos lá da igreja, olha, eu estou errado com vocês. A gente está indo para 2 anos de igreja e muitos de vocês nunca vieram na minha casa. Eu estou errado. Eu preciso estar com a porta da minha casa aberta para vocês. Eu falei assim, vamos marcar um jantar aqui na minha casa. Eu quero ter a honra de cozinhar para os meus diáconos, para os presbíteros. Eu quero ter a honra de servir vocês. Aí veio a quarentena. Botei até uma enquete lá, quem queria churrasco, mocotó, feijoada.
as coisas que eu sei fazer, né? Nada leve. Tem que ser hospitaleiro. Tito é bem claro. Qual é a característica do presbítero e do pastor, do bispo? Ser hospitaleiro. Quantas pessoas estão na igreja e, meu irmão, aquele membro nem sabe onde o pastor mora. Aquele pastor não recebe ninguém em sua casa. Versículo 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não amaldiçoem. Chorem com os que choram. Versículo 16. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. O que está falando isso aqui, meu irmão? Do que o texto está falando? O texto está falando de diferença de classe. A igreja precisa ser uma associação de pessoas abastadas, mas também de pessoas com posição inferior. Apóstolo Paulo está dizendo, olha, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Aí você vai dizer, pastor, mas aí eu vou ter que ajudar. Pastor, mas eu vou ter que recorrer. Pastor, mas isso vai me incomodar. Pastor, eu não quero, porque tu não é crente. É porque você não se apega à palavra de Deus. É porque essa aqui é a prática de uma vida santa. Vida santa não é você ficar sapateando e ficar rebalabalachar pra lá, não, meu irmão. Vida santa não é você chorar na igreja, não, meu irmão. Vida santa não é você botar uma Bíblia debaixo da tua axila como se fosse um desodorante, não, meu irmão. Vida santa não é você fazer melisma no louvor. Ai, santo, santo, santo. Meu, que raiva! Dá quando o ministro do louvor fica fazendo isso. Você não consegue cantar com a pessoa. Isso não tem nada a ver com santidade. Você vai atrair a santidade do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha ela chamando a santidade. Chamando a santidade, meu irmão. A prática da santidade está em ter uma vida santa. Façam todo o possível para viver em paz. Nunca procurem se vingar. Versículo 20. Se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça daquelas pessoas. É isso que é ser santo. É isso que é uma vida inquieta. É disso que nós estamos falando. É disso que é de uma vida desconfortável. Eu não estou falando de uma vida desconfortável, de você viver na sua casa com calor, não! Eu estou falando de um sofrimento por aqueles que sofrem, de um desconforto por aqueles que não têm o mínimo de conforto, de viver uma vida não apenas de paz e tranquilidade, não! É de viver uma vida de quietação e de preocupação, para que dessa forma os nossos desejos carnais, as nossas ambições, sabe, os nossos desejos megalomaníacos sejam calados, sejam sufocados e que eles percam espaço para a preocupação que eu tenho com meu irmão. E vivendo essa vida, muitos dos meus desejos pecaminosos se calarão. E dessa forma, o meu pecado cada vez mais vai se calar. Eu fico pensando, irmão, assim, porque a gente ouve de Abraão, mas assim eu fico perguntando assim, onde é que estão os Abraães? Que largam suas riquezas e vão para onde nem sabe nem para onde vai. Deus falou, Abraão, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele poderia ter falado assim, Senhor, mas eu já tenho tudo aqui, ó. Eu estou bem estabilizado aqui, larga. Onde estão, irmão, os Davis que se inquietam em seus palácios enquanto a arca está em uma tenda? Onde é que está? Onde é que estão as Estés desse tempo, que não se esquecem do seu povo, mesmo estando em palácios? Esther era uma pobrezinha. Esther enriqueceu, mas jamais esqueceu de onde veio. Onde estão os Moisés que abandonam o palácio para sofrer com o povo? Onde estão os Jeremias que não se satisfazem com a prosperidade pessoal dada por Nabucodonosor? Veja, Babilônia assolou Judá e Israel. Deus levantou Babilônia para castigar Judá e Israel. Levantou. O povo de Israel foi assolado, foi destruído. Só deixaram na terra alguns pobres. Só que a Bíblia diz que Nabucodonosor tinha estima por Jeremias. Isso está lá em 39, versículo 11. E ele vai dar uma ordem, olha, protejam Jeremias.
Deem o de melhor ao profeta Jeremias. Deem o de melhor ao profeta Jeremias. As pessoas de hoje, elas querem ser profetas, querem ser bem tratadas, elas querem estar... Sabe, outro dia eu vi na internet uma pastora e prega como se fosse profeta. Sabe, foi pregar fora do Brasil e postou uma foto porque a igreja, eu não sei se é a igreja, não sei se é o evento, alugou uma limusine para ela andar, para ela passear. Sabe, os pastores com aquela mesa farta. E aí coloca assim na legenda, um mimo do nosso Senhor. Mimo? Mimo? Eu vou te falar assim, meu irmão. É mimo porque ô geração mimada que acha que Deus está aqui para satisfazer as nossas... Ai, meu Deus, os nossos sonhos imbecis. Esse é o termo que eu quero usar. Sonhos imbecis. Sandro, mas qual o problema dele sonhar em ter? Porque está sonhando errado. É uma imbecilidade. Sandro, qual é o problema da pessoa de sonhar em ter um casamento onde ele gaste 200 mil? Está sonhando errado. Porque aquele que pratica a santidade, ele é inquieto por aqueles que não têm. Está sonhando errado. Este sonho não deveria estar na mente de um cristão. De ostentação. De mostrar uma realidade que sequer vive. Jeremias estava lá sendo honrado por Nabucodonosor. Só que em Lamentações 2, versículo 11, ele vai dizer: meus olhos estão cansados de chorar, minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês estão desmaiando pelas ruas da cidade. Versículo 38, versículo 49, Jeremias vai continuar: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído, meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso. Onde estão os profetas que se posicionam como Jeremias? Onde estão esses homens da televisão que gostam de arrotar a santidade? Olha, eu fui abençoado, ora, me honraram, ora, não sei o que me deram. Onde está o choro desses homens? Onde está a inquietação desses homens? Onde estão, aleluia, os Neemias que abandonam os palácios para reconstruir Jerusalém? Onde estão os que querem ser apóstolos e sofrerem o martírio dos seus ministérios? Você conhece, meu irmão, algum apóstolo dessa nova geração que está sofrendo? Fala para mim. Fala para mim. Fala para mim qual é o apóstolo desses que a gente vê na televisão que está sofrendo. Qual é, meu irmão? Romanos 8, 35 ao 36. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Palavra do apóstolo Paulo. Palavra do apóstolo Paulo. Onde estão, meu irmão, aqueles que entenderam que o sermão da bem-aventurança diz que só é um cristão, que só em um cristão que só há alegria no cristão, e essa alegria só é plena quando em seu coração ele entende que ele é pobre de espírito. Ele só é alegre quando ele entende que ele é um pobre. Ele só é alegre quando ele se vê triste pelo que machuca o coração de Deus. Ele só é alegre quando ele se inquieta pela injustiça. Ele só é alegre quando ele está lutando contra a miséria. Ele só é alegre, sabe, não por se esconder em sua casa, em seus carros blindados, em sua casa, em condomínio. Ele só é alegre quando ele fica inquieto porque o mundo está em guerra. Ele não é feliz porque o carro dele é blindado. Ele não é feliz porque a sua casa tem segurança. Não, a Bíblia diz: bem-aventurado os pacificadores. Ele é feliz quando ele contribui para que o mundo seja um mundo de paz. Há um tempo atrás, eu ouvi a história de uma mulher
que teve uma morte estúpida. Ela estava em um carro blindado e o homem chegou para assaltá-la. E ela riu da cara do bandido, porque o seu carro era blindado. Só que o que aquela mulher não sabia é que o carro dela não estava travado às portas. Quando o bandido colocou a mão na maçaneta e aquela porta abriu, ele, com a sua arma cheia de fúria, colocou o braço para dentro e deu um tiro na cabeça daquela mulher. E lembrando disso agora, me faz lembrar do texto em que Jesus fala de um homem que olha para sua casa, para os seus celeiros e diz: olha, alma, minha alma, folga, descansa, porque tu tens o de melhor. E Jesus Cristo vai dizer: tu é louco, hoje mesmo podem pedir a sua alma. Veja o comportamento dessa mulher. Ela, dentro daquele carro, ela se sentia intocável. Ela não se preocupava com as pessoas. Ela se sentia, não estou julgando aqui, mas ela estava na posição de achar que nada do mundo, que nada no mundo a afetaria, que ela não tem participação, em certa forma, também da pobreza do mundo. Ela ela ri da cara do bandido. Eu não estou falando que esse bandido é inocente de maneira alguma, mas o deboche daquela mulher com certeza expressa a atitude de alguém que está se sentindo acima de tudo e de todos, que consegue olhar na cara do perigo de um bandido e rir. Mesmo que eu estivesse num carro, meu irmão, eu poderia estar num carro blindado, se alguém colocasse a arma aqui, eu ia tremer. Mas a arrogância daquela mulher fez com que ela perdesse a sua vida. Só é feliz aquele que entende que ele está sendo ofendido e difamado por causa da verdade do Evangelho. Jesus vai continuar. Só é feliz aquele que quer ser sal. Aquele que quer ser sal. Sabe, Jesus Cristo falou assim: olha, vós sois o sal e a luz do mundo. Meu irmão, hoje eu fiz almoço em casa. Eu fiz arroz, feijão, fiz um purê de abóbora, carne moída, eu fiz e acho que só. Uma comidinha simples. E ali, eu tenho um problema com sal, eu tenho medo de salgar a comida. E eu faço, eu boto um pouco de sal, eu não gosto de botar o sal ali enquanto eu estou passando aquele arroz seco ainda, né, com alho. E aí quando eu boto a água, eu vou lá, experimento e jogo sal. Eu fiz 1 quilo de arroz, irmão. Esqueci de botar aquele a mais de sal. O sal é um tempero que só honra os outros ingredientes. Por acaso, alguma vez você já viu alguém comer assim: nossa, que sal maravilhoso. Nossa, é sal do Himalaia? Nossa, que sal. Não, irmão. Sem o sal, nada tem sabor. Mas com o sal, todos são honrados, menos o sal. As pessoas falam: nossa, que carne maravilhosa. Nossa, que arroz. Nossa, que feijão. Ninguém elogia o sal. Mas aqueles que são pobres de sabor são elogiados quando o sal vai lá. Eu sou feliz quando eu sou o sal, um ingrediente que ninguém vê e que rende honra aos outros ingredientes. Eu sou feliz quando eu entendo que o meu chamado é para ser luz. Deus não me chamou para ser iluminado, meu irmão. Claro que nós somos iluminados pela luz do Senhor, não é isso? Mas Deus me chamou para ser luz. Lembra daquela música da Aline Barros? Como um farol que brilha à noite, como torre sobre as águas, como abrigo no deserto. Deus me chamou para ser luz. Ele não me chamou para receber luz. Para de achar, meu irmão, que Deus vai construir um palco e que a luz dele vai brilhar na sua direção, meu irmão. Deus vai construir um palco e vai brilhar o canhão de... Não, meu irmão. A luz de Deus não vai brilhar para você. Porque um dia você estava em trevas e essa luz brilhou para você. Hoje essa luz não brilha para nós, ela brilha através
de nós. Então, nós devemos nos virar para o lado escuro do mundo, para o lado escuro da minha casa, dos meus amigos, do meu trabalho, e ser luz, e ser usado pelo Senhor para iluminar aqueles que estão em trevas. Isso é ser luz. Onde estão aqueles que vão olhar para Jesus? Onde estão? Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Onde estão? Onde está? Onde está essa igreja que vai olhar para Jesus e pela alegria que lhe estava proposta, sofreu na cruz? Que alegria é essa? Que alegria é essa? Isaías vai dizer, ele olhará para o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Nossas vidas. Nossa salvação. Um povo levantado pelo Senhor. Olhe para Jesus. Olhe para o Cristo da cruz. Olhe para a essência do Evangelho. E por que eu olho para Jesus? Apocalipse 5:1-9. 5:1-9. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele, mas eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre anciãos um cordeiro. Tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque tu fostes morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua, povo e nação. Tu és digno, não porque tu quis ser honrado na terra. Tu és digno, Jesus, não porque tu recebeste glória. Tu és digno, Jesus, não porque tu foste reconhecido como profeta ou como filho de Deus. Tu és digno porque, como um cordeiro, tu foste morto, porque tu aceitou sofrer o martírio da cruz, porque ele aceitou sangrar naquele madeiro, porque ele aceitou ser ultrajado na via dolorosa, porque tu fostes morto e com teu sangue tu nos compraste. É por isso que Jesus Cristo é digno. E da mesma forma, uma igreja só será digna desse cordeiro quando ela entender que a sua arma é o sofrer por Cristo Jesus,
que a sua arma para se santificar é a conturbação da sua alma, de não querer as coisas que esse mundo tem para dar, mas de desejar aquilo que só Deus pode dar, de entender aquilo que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6, eu vou amar a dor do Evangelho, eu vou carregar as marcas de Cristo. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Não, eu não vou me atentar. Eu não vou achar que eu tenho que colocar um teclado de 30 mil reais na igreja. Sabe, irmão? Sabe, eu fico enojado, irmão. Eu fico enojado de ver tantos homens de Deus construírem templos gigantescos e dizer assim, olha, para Deus é o melhor. Deus está interessado em luz. Deus está interessado em som. Deus está interessado em se o teu teclado custa 30 mil. Deus está interessado se a minha igreja tem um painel de LED. Deus está interessado se a minha igreja ostenta glória, ao mesmo tempo que há pessoas que sofrem no meio dela. Não, eu tenho esse teclado aqui, ó. Isso não é oferecer pouco para o Senhor. Não, ele satisfaz, ele oferece para Deus. Olha, ele tem um som de piano, ele tem um som bonito, eu consigo. Porque Deus não está preocupado com o som do teclado, Deus está preocupado com a adoração que brota da nossa alma, aleluias. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado em fazer com que eu tenha um ministério de louvor. Eu louvo a Deus pela vida do ministério de louvor da minha igreja, louvo. Amo a cada um, a cada músico, Isaac, a Jai, minha tecladista preferida, Glorinha, Davi, sabe, presbítero Mateus, Diácono Alexandre. Eu os amo, irmão. Amo as pessoas que cantam, a Rita, a Letícia, Andréa, a Liz, Roberto, a Isabela. Amo a Emanuele, que canta. Eu amo a Liriel, que nos ajuda ali na mesa, sabe, menina rápida. Mas Deus não está preocupado se nós temos uma estrutura de louvor imensa. E eu não serei refém de um pensamento que acha que eu preciso ter um ministério de louvor psicodélico com músicos, com músicos profissionais para atrair as pessoas para a igreja, porque não é isso que vai atrair as pessoas para a igreja. A minha juventude, na minha infância, a minha igreja não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha baixo, não tinha porque era pobre, não tinha porque não era permitido. Eu vivi para ver a igreja se reunir, para aprovar se tem bateria ou não. Eu vivi para ver a igreja se reunir, o ministério da igreja se reunir para ver se aprova a entrada da guitarra ou não. Minha infância era um homem tocando órgão e o meu tio Almir tocando acordeon. E eu continuo firme na presença de Deus. Não é isso que nos coloca em aprovação diante do Senhor. O que nos coloca em aprovação diante do Senhor é termos uma vida santa, é sermos uma igreja santa, é prestarmos um culto santo, é levantarmos vozes santas, levantarmos mãos limpas e santas, cantarmos louvores que são santos, que são separados para o Senhor. É isso que vai trazer pessoas santas para dentro das nossas igrejas, porque aqueles que querem viver um evangelho de entretenimento não ficarão, não suportarão quando a luta e o sofrimento chegar, porque ele não está na igreja para servir, ele não está na igreja para adorar,
ele está em busca de entretenimento, ele está em busca de ser servido. Então eu não estou preocupado com essas coisas, não estou preocupado se eu tenho um carro, eu não estou preocupado se eu tenho uma mega casa, não, eu não estou preocupado com as bênçãos desse mundo, porque tudo isso é temporal. Tudo isso tem um tempo para acabar. Esse microfone tem um tempo para queimar. Essa televisão tem um tempo para queimar. Já vem escrito, olha, garantia, esse teclado tem um tempo para queimar. Esse papel tem um tempo para se desfazer. Mas aquilo que eu não vejo é eterno. Meu galardão é eterno. Aleluia. O galardão que Deus tem preparado para os santos é eterno. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não se atente para as coisas que se veem. Atente para as coisas que não se veem. Porque as coisas que nós vemos são temporais, mas as que não vemos são eternas. Romanos 14, 7, 8. Vai dizer, porque nenhum de nós vive para si. E nenhum morre para si. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Aleluia. 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 E é isso que eu, sendo seu pastor aqui na terra, eu vou falar para você. Deus pode te curar? Pode, Ele tem poder para isso. Mas a minha pregação não é essa. A minha pregação não é que você precisa viver uma cura para sentir Deus, não. A minha pregação para você é quer você viva, quer você morra. Se você viver, viva para o Senhor. Se você morrer, morra para o Senhor. E por quê? Porque João 11, 25 vai dizer, Jesus Cristo vai nos falar, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que nosso corpo venha sofrer, ainda que a nossa vida seja de luta, ainda que a nossa alma desfaleça, ainda que o fôlego de vida se aparte do nosso corpo, ainda que nós venhamos a morrer, em Cristo nós vamos viver. Porque entendemos, aleluias, o que é ter uma vida santa diante do Senhor. Feche os seus olhos agora. Aleluias. Aleluia. 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 Leva-nos, Senhor, ao entendimento da Tua palavra, ó Deus. Somos pobres, carecemos da Tua presença, Deus. Sermos iluminados pela luz do Teu Evangelho, Deus. Aleluia. Aleluia. Constrói em nós e através de nós
o teu reino de justiça e paz e alegria, não em bens materiais, e alegria em não aquilo que é fugaz. Um reino de alegria no teu Santo Espírito. Venha sobre nós, aleluias. Venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós, oh, a essência da pregação. Venha sobre nós, venha sobre nós, oh. Nos liberta, Senhor, de toda deturpação da Tua palavra, ó Deus, da Tua palavra, ó Deus. Nos ensina, Senhor, que bem-aventurado é os que sofrem pelo Teu amor, os que carregam a sua cruz, aqueles que são que não querem honras, Senhor, não querem joias e nem coroas, e mesmo que tivermos, e mesmo que venhamos ter, diante de Ti nos prostraremos e colocaremos nossa coroa diante dos Teus pés, porque Tu és digno, Deus. Só Tu és digno, Senhor. Não porque fostes rico, Tu já era todos rico. Sempre foi Deus, o trono sempre foi Teu. Mas Tu se esvaziou e servo tornou, e em momento nenhum se pronunciou ou se outorgou.
não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer és o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Foi na cruz, onde
onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Você pode cantar comigo? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Do teu sofrer, que os meus olhos abri para ver a excelência do teu poder. Foi ali, foi ali, é pelo teu sofrer que agora me alegro em tu. Salvou, foi ali que sobre mim tu derramou, foi ali que o seu amor, em forma de sangue, em forma de dor, em forma de sofrer, abandonado pelo Pai, foi ali. Foi ali, do Gólgota, foi ali, posto entre marginais, morto sem honra, por causa do meu pecado. Foi ali que tu me mostraste a essência do teu evangelho. Foi ali que eu entendi a essência do meu ministério. Foi ali, Deus, foi ali.
tem igual valor. O que a sua cruz, o que a sua cruz. Você pode fechar os seus olhos e erguer as suas mãos. Todos nós sabemos que a cruz está vazia. Oh, mas nós sabemos que foi na cruz, que Ele pagou o nosso preço, que Ele rasgou a nossa dívida. Aleluias. Protege o meu coração, Senhor. Protege o meu coração, Senhor, de ser seduzido por uma promessa de um ministério de sucesso que agrade os homens, mas que desagrade o meu coração. Protege o meu coração, Senhor. Protege a minha mente. Eu não quero perder, Deus, a visão da cruz, a excelência de sofrer pelo Teu Evangelho, Deus. Aleluia, alegre sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. E agora eu me alegro em sua luz. Eu gostaria que você tivesse um momento de oração ao Senhor,
de gratidão. Você consegue, nesse momento, fechar os seus olhos e dizer palavras de amor a Ele? Eu estarei ministrando aqui com o teclado, para que você possa orar aí do outro lado. Aleluias. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.